Ok, abre a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, vamos lá. Atenção, estamos falando sobre os santos de hoje, é o nosso caso. E como está também escrito, esta é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, a nossa santificação, ou seja, o processo de transformação, de aperfeiçoamento. Entenda uma coisa, o que Deus quer é o que vale. Escreve essa frase, quando é o que Ele quer é o que vale. Bom, então se eu escolho o que Ele quer, eu vou ser abençoado. De maneira simples, estou falando simples isso aí. Então, eu quero dar uma declaração também simples, dizendo que quando Deus Ele diz algo, é o que vale, gente. Então, eu preciso me certificar se eu estou nesse caminho. Qual é o caminho? Eu sou nova criatura, amém. E agora eu sou cheio do Espírito Santo, aleluia, agora eu preciso andar nesse caminho, o caminho da santificação pelo qual Jesus também andou. Não é verdade? Então, não abra mão disso, nós estamos falando sobre 6 motivos, sobre 6 razões porque Deus requer de nós a santificação. Alguém lembra? E nós falamos do primeiro deles, que foi exatamente esse aí. Deus é santo e nós não podemos andar com Ele se não vivemos esse processo. Falei amplamente sobre esse assunto. Depois, estamos ainda no segundo, falando sobre é através do processo de santificação que nós amadurecemos. Há um crescimento. Deus ele instituiu isso, a própria natureza nos ensina, onde há o amadurecimento, ali há a frutificação. Então, pastor, eu quero resultados plenos de Deus. Gente, eu te falar, é ilusão achar que uma vida muda em um mês. Eu vou te falar pelo simples fato que ninguém muda a sua mentalidade em um mês. Nós precisamos ser renovados na nossa mentalidade através da palavra, e nós vamos sendo convencidos que aquilo que eu penso, daquilo que eu acho está errado, e eu vou me ajustando à verdade, então a sua vida vai mudar. Se Deus está começando mudança na tua vida, segura firme, peão, e fica debaixo dessa lixa até o final. Pastor, mas quanto tempo? Não interessa. Leva tempo. Mas vou te falar, uma vez que a tua vida começa a mudar, ela está entrando na programação de Deus. Às vezes as pessoas vêm para a igreja e querem resolver seus problemas e se não resolver, pula fora. Bom, foi uma opção. Fez a pior escolha da vida. Porque Deus Ele quer resolver os meus problemas, mas Ele quer trabalhar na minha vida. Aleluia. Então aqueles que perseveram, aqueles que abrem o coração, começam a entender isso, então se entregam ao processo de Deus. É um processo. Mas vou te falar, a cada ano você se torna uma pessoa melhor. Você vai entendendo verdade, você vai se posicionando, sua mentalidade vai mudando. Diga aleluia. Nós fomos muito contaminados, gente, por anos da nossa vida com uma mentalidade. Todo mundo vive por uma mentalidade, se certa ou errada, mas os resultados é que é o segredo. Olha os resultados da tua vida. Pastor, eu não gosto da minha vida hoje. Minha vida hoje é um bagaço. Isso aí é o resultado de uma mentalidade que muitas vezes eu adquiri não sabendo, achando que era por ali e tal, tentando isso, aquilo, outro, quando na verdade a mentalidade que me dá a vitória é esse livro. Então isso é um processo, eu quero te dizer, isso é um processo. Não saia desse processo. Vou te provar hoje como é importante nós sairmos da imaturidade para chegar no amadurecimento, porque aí estão os nossos melhores dias. Aleluia, hein? E olha, a gente tinha falado muitas coisas aí, santificação é a única via que leva ao amadurecimento. Não tem outra maneira. Lembra que nós mostramos aqui em Isaías que o povo era cativo e o entendimento sobre falta de conhecimento não discerne entre o bem e o mal naquilo que fazem. Preste bem atenção, gente. O que quebra o homem é aquilo que ele faz. Escreve aí. Quebra é aquilo que ele faz. Pastor, mas de vez em quando vem uns pensamentos na minha cabeça, dá vontade de matar fulano de tal. Só dá vontade, dá e passa. Mas quando o cara vai e mata, pronto. Aí o negócio ficou feio, não ficou? Aí agora são as consequências do ato. É impressionante, você estuda a Bíblia e você vai vendo que condutas e comportamentos é que vão mostrar para onde a pessoa vai. Enquanto a cabeça está sendo buzinada por muitas coisas e a pessoa não põe em prática, de nada vale. Mas no momento em que eu pego aquela buzina
e eu ouço o som daquela buzina, e ponho aquela buzina em prática, já era. E se eu tenho discernimento entre o bem e o mal, eu vou começar a discernir se esse pensamento é de Deus ou não é. Conforme a verdade está instalada dentro do meu coração, eu vou ter nesse parâmetro, vou ver, não, isso aqui não é de Deus não. O quê? Não vou executar mesmo. Satanás, tu está repreendido, esse pensamento não é de Deus, não vou fazer. Toda a escolha está na minha mão e na sua mão. Se eu faço a escolha errada, ouça isso, você que nos assiste, se eu faço a escolha errada é porque não há discernimento suficiente dentro de mim, entre o bem e o mal. Guarda isso nessa manhã. Bom, pastor, então, peraí, eu quero acertar. Então você precisa entrar nesse processo, ser renovado pela verdade de maneira contínua. Não abra mão, isso envolve estar nas reuniões da igreja, isso envolve escola bíblica, qualquer coisa que te faça crescer nesse livro, vai encher o teu coração de verdades, das quais você vai tirando aquilo que é errado. Aos pouquinhos você vai chegando a esse ponto de começar a perceber, não, isso aqui vai me quebrar, isso aqui me abençoa. Que discernimento é esse? Com base na palavra. Diga glória. Deixa eu ler uma passagem com você, aleluia. O Espírito Santo mandou agora. Pai, obrigado. É bom demais, né? Jeremias 7. Jeremias 7. Recebe, ele está querendo falar contigo aí. Né? Jeremias 7, verso 23. Mas isso lhes ordenei, Deus falando para o seu povo. Ele continua da mesma maneira. Tem a sua palavra, tem os seus profetas, seus ministros. Nós nos reunimos porque Deus instituiu isso não é coisa de homem, para que nós crescêssemos. Jesus, ele ia ao templo todo dia, para quê? Para ficar lá olhando as cadeiras vazias, ia para lá para meditar, não, ele ia lá para ensinar, e as pessoas se congregavam. Preste atenção, então, mas isso lhes ordenei, Deus dizia, olha só, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Interessante, né? Essa parte toda aí vem de nós ouvirmos, né? Colocarmos e prestarmos atenção. Aí diz lá, e vós sereis o meu povo. Faz o seguinte, Elinho, andai, praticai em todo o caminho que eu te ordeno, para que então, o que? Você possa ir bem. Legal, né? Então, o resultado de uma vida abençoada é o resultado de uma vida inteligente, amém? Que amém, rapaz? Não fala, não dá esse amém, não. Presta atenção. Tem que precisar ser concentrado na palavra. Não é o resultado de uma vida inteligente, porque todos nós somos inteligentes. Esse mundo está cheio de pessoas inteligentes. O resultado de uma vida abençoada é porque eu faço o que Deus pede. Isso é para todos nós. Então, para que eu vá bem e seja abençoado, eu preciso andar na prática com base naquilo que Deus pede. Olha o próximo verso. Mas não deram ouvidos, não atenderam, porém praticaram, andaram, fizeram aquilo que o seu próprio conselho sugeriu, na dureza do seu coração, naquele comportamento assim, não, chá comigo, eu já te falei, esse chá não pode tomar, chá comigo. Eu sei, pastor, não, chá comigo. Ai, perfeitamente. Aqui diz assim, na dureza do seu coração maligno. Olha só o que está escrito agora. Andaram para trás e não para... Meu Deus. Está falando sobre resultados. Os resultados ruins não são abençoados. Isso é a prova. Os meus resultados, gente, escreve isso, guarda no teu espírito. Os resultados da nossa vida não vêm do nada. Não são resultados, pastor, estou vivendo isso aqui, está acontecendo isso, aquilo, outro, assim. Não, isso não vem do nada. Claro, nós somos atacados, há situações que o inferno vem nos perturbar, mas em termos de resultados da sua vida, eles vêm por causa do meu comportamento, da minha atitude. Diga aleluia. Está pegando, igreja? Então nós somos o resultado daquilo que nós estamos plantando há já muitos anos. E como é que vai ser daqui a 10 anos? Depende daquilo que eu fizer hoje, e amanhã, e continuamente. Então Deus apontou o caminho para sermos abençoados, gente.
é só fazer o que ele pede. Diga aleluia. O povo estava em cativeiro no passado, porque saía, exatamente aqui é a resposta, olha, vocês andaram para trás, voltaram para o cativeiro, mas essa não é a programação de Deus. Eu não posso esperar, entenda uma coisa, gente, uma jornada cristã de altos e baixos. Não existe, se todo cristão diz, não, a jornada cristã é assim mesmo, hoje está lá em cima, agora está lá embaixo, agora está lá em cima, agora está lá embaixo. Não existe isso, não está escrito isso nesse livro. Pastor, eu comecei bem, durante 5 anos a minha vida foi para frente, agora tem 15 anos, eu estou nessa lama desse poço. O problema não é Deus, o homem abandonou alguma coisa. Impressionante. Aquele que se aproxima de Deus, começa a abraçar a verdade, se colocar em prática, as coisas começam a andar. Eu não contei o testemunho daquele rapaz que conversou comigo na virada do ano? Pastor, comecei a largar aqueles ensinamentos, a minha vida começou a ir para o buraco, voltei, quer saber, vou voltar de novo a pegar tudo aquilo, porque era aquilo ali que me abençoava. Pronto, a vida do garoto começou a mudar de novo. Alguém está pegando? Contínuo, gente, contínuo, ato contínuo. Eu não quero andar para trás, nem fui programado para isso. Glória a Deus. Então, uma outra coisa que a gente tinha dito, você anotou aí, né? Na maturidade, ela está ligada diretamente ao comportamento. Lembra que nós lemos isso? Viver a maturidade ou não viver, preste bem atenção, gente, não é algo que só afeta a nossa vida, mas outros. Eu também disse isso para vocês, anote aí, a segunda frase é essa. Quando, querendo ou não, nosso comportamento afeta quem está ao nosso redor. Vá comigo a 1 Coríntios, que foi aí que eu terminei, eu quero continuar daqui. Querendo ou não, o nosso comportamento afeta quem está ao redor. Então, 1 Coríntios, Paulo, ele identifica isso na igreja, que pelo tempo, essa igreja já devia estar amadurecida. E como é que Paulo identifica entre imaturidade e maturidade? Pelo comportamento. Como é que eu sei que alguém é criança? Pelo aquilo que faz. Pastor, eu conheço criança com 65 anos de idade, também conheço. Então, a sabedoria da experiência, do tempo, não prova, simplesmente do nada, pelo tempo passar, que serão pessoas maduras. Elas podem ter uma maturidade física, mas em termos de comportar, em discernimento entre o bem e o mal, não tem nada. E continua a plantar as coisas erradas, a fazer as coisas erradas. Ainda achar que o outro é que está certo, o outro é que está errado, eu não. Gente, não caia nessa cilada. Então, 1 Coríntios 3 diz lá assim, eu, porém, irmãos, não pude falar com vocês como a maduros, como a espirituais, amadurecidos, porque eu encontrei vocês carnais, são crianças. E aí ele diz, bom, eu dei leite para vocês beberem, para crescer, mas eu queria ter alimentado com um alimento sólido, não pude, nem agora eu posso. Aí ele fala a declaração, olha só, eu identifico a imaturidade na igreja, porque vocês, brigam, tem ciúme, contendas, discussão, luta, está acontecendo de tudo aí, uma bagunça danada, e está escrito aí, não é que vocês se comportam segundo o homem? E olha só que interessante, na Bíblia amplificada, essa parte, se comportam segundo o homem, está escrito assim, vocês estão se comportando segundo os padrões mundanos, mentalidade do mundo, como meros homens não transformados, ou seja, nova criatura vivendo como velha. Não, eu sou nova criatura, mas eu vivo como velha. Não dá, não combinam. Alguém está pegando? Bom, pastor, mas peraí, eu sou nova criatura, agora eu estou compreendendo, mas eu ainda estou mudando. Amém, é um processo, está mudando. Mas agora eu ainda não tenho ainda essa mentalidade toda de chegar à maturidade, mas vai chegar. Certifique-se que você está andando nesse processo. Olha para trás, não importa se é 1 mês, 2, 3, 6 meses, você está diferente. Tem mudado. Esse é o segredo, gente. Como eu falei para você, Deus não está colocando sobre nós um fardo de impossibilidade, ou daquilo que nós não podemos fazer. Eu só tenho que me certificar se eu estou me adequando às verdades. Cada vez mais que eu recebo verdades e eu me entrego a essas verdades, você está no caminho certo, eu também. Diga glória.
Não dá eu ouvir verdade, ser confrontado, sabendo que eu preciso mudar, e eu passo direto. Não dá certo. Esse comportamento está errado. Vai nos prejudicar. Então, olha só como está escrito: como meros homens não transformaram. Comigo é Efésios, capítulo 4. Paulo, sabendo sobre a nova criatura, ele faz uma declaração muito legal. Verso 17, ele diz assim: portanto digo e no Senhor testifico. Elinho, não ande mais. Interessante, hein? Ele está falando não ande mais, não é isso que nós lemos em Jeremias 7? Andaram para trás, andando segundo o procedimento daquilo que queriam. Não ande mais, como também andam os gentios, ou seja, aqueles que não são novas criaturas. Não ande mais como velha criatura, entenda isso. De que maneira que a velha criatura anda? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pergunto, tem aqui pensamento de Deus? Não, é os seus, o que eu acho. É uma mentalidade que o sistema desse mundo inseriu sobre o ser humano. Se você tem vindo aqui à noite, que eu estou falando a caminho do céu, eu falei sobre 3 bases do qual o inferno estabeleceu a mentalidade do homem. Ele estabeleceu uma mentalidade do homem em que ele viva afastado de Deus, fazendo com que ele acredite que ele pode suprir as suas necessidades sem Deus. Olha só. Então ele se torna um homem-deus. Eu sou o rei da cocada, eu faço, eu resolvo meus problemas. Então Deus não entra nisso. Quando fala Deus não entra, eu estou dizendo a palavra não entra no pensamento do homem. Essa verdade não ganha espaço. Essa verdade, gente, nós precisamos nos render, nos prostrar a ela. Essa verdade é Deus. E se esse livro, eu vou te falar, se esse livro não governa a minha maneira de ser, não pense que você está sendo governado, que Ele é Senhor da sua vida. Como é que eu sei que Deus é Senhor da minha vida? Quando eu pego e faço o que Deus me pede. Ele é meu Senhor e Salvador. Peraí, mas eu continuo ainda fazendo, pensando e agindo conforme a velha criatura. De Senhor Ele não é nada, eu sou o Senhor da minha vida. E aí depois eu não entendo por que a minha vida não dá certo. Pastor, eu fui para aquela igreja, estou nessa agora, naquela outra, já vim para 3, 4, 10 igrejas, a minha vida não anda e tal. Já sei qual é o problema. Vamos ali apanhar um pouquinho e aprender a fazer o que Deus pede. Está pegando isso aí, gente? Esse livro, ele precisa governar a tua maneira de pensar. Como é que você pensa sobre relacionamento? Se mandou para mim, eu mando de volta. Não levo desaforo para casa. Olha aí. Ai, Jesus. Não está escrito isso nesse livro. Mas eu fico com aquilo que eu penso, que eu acho, na vaidade do meu pensamento, meus próprios pensamentos, que eu aprendi assim, eu sou assim. Sabe como é que é? Mas é meu gênio, eu não mudo. Só declarações do erro. Se ele tem essas declarações, é porque ele vive por essas declarações. Se ele tem essa declaração, porque a mentalidade dele é essa. A boca fala do que está cheio o homem. Se dentro de mim está certo ou errado, é outra coisa. Esse livro acerta o meu interior. Uma vez que acerta o meu interior, agora eu tenho capacidade de viver por esse livro. Diga aleluia. É por isso que a gente tem um envolvimento nessa chamada. Deus nos chamou para edificar uma igreja. Diga, a igreja somos nós, não estou falando parede não, nem teto, nem academia da fé. Isso é só consequência, é a tua vida, minha. O que importa para Deus é isso, é a tua vida. É saber se daqui a 10 anos, 20, 30, se ele não voltar, você está firme, para um dia ele poder te abraçar definitivamente. Você vai estar firme daqui a 10 anos? Estará se você todo dia continuar fazendo a escolha que você tem feito. Está vendo? Essa mensagem é maravilhosa, é ou não é, gente? Precisamos ouvir isso aí. Então vamos lá, vamos continuar a ler. Então olha só, Elinho, não dá, tu é nova criatura, rapaz. Você quer andar na vaidade do teu próprio pensamento, rapaz? A velha criatura morreu. Fala, morreu. Você tem que sepultar. Para sepultar, eu preciso deixar de lado isso aí. Então, diz assim, obscurecidos pensamentos, seus próprios pensamentos, obscurecidos, velados, de entendimento, Elinho, entre discernir o bem e o mal, rapaz.
alheios, olha só, pensamentos o quê? Alheios à vida de Deus. Eu não disse para você que o inferno formou essa mentalidade? Esse é o sistema do mundo, um mundo alheio ao pensamento de Deus. E quando fala sobre Deus ou sobre Bíblia ou qualquer coisa, igreja, o pessoal, é os crentes. Isso é coisa para fraco. Alguém já ouviu essa? São os pensamentos do inferno que as pessoas acreditam. Obscurecidos de entender, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, só fazem bobagem, então a vida não anda. Então ele diz assim, Elinho, presta atenção no verso 22, no trato quanto ao teu passado, olha só, no sentido quanto ao trato passado, você se dispôs do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências desse engano. Então eu digo para você, se renove no espírito do vosso entendimento. Em outras palavras, tenha uma renovação constante na sua mentalidade. Escreve isso aí, eu preciso ter uma renovação constante na minha mentalidade. Nunca diga eu já sei, sempre há espaço para aprender mais. Sempre há espaço para alguma coisa ficar diferente, você enxergar um outro ângulo dessa montanha chamada verdade. Diga aleluia. Se renove ali, na mentalidade, no espírito do teu entendimento, se revista do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedente da verdade. Interessante, Paulo então fala sobre isso, a mudança, você é nova criatura, então agora tem o comportamento da nova criatura. Então agora ele começa a dizer algumas coisinhas básicas, né? Ele começa a dizer para frente, olha só, presta atenção, Elinho, se você mentia, não minta mais. É o procedimento. Hábitos. Se você roubava, não roube mais. Longe de vocês toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, e assim vai. Ô, mensagem maravilhosa. Essa é a mensagem da vitória. Está dando para entender, gente? Eu estou trazendo para você, e eu creio que Deus está falando isso no teu coração, você aprender, se você é nova criatura, a nova criatura tem um padrão. Não tem como eu não viver aquele padrão. Você se ajusta a cada vez mais a ver esse padrão instalado na tua vida. O que quebra o homem são condutas e comportamentos que às vezes, gente, ninguém vê, porque no domingo todo mundo tem um comportamento legal aqui. Às vezes, né? Às vezes dá uns problemas aí. Mas e na segunda que eu não estou lá? E ninguém está vendo? Pastor, saem uns escorpiões da minha boca, uns negócios. Está governando, a velha criatura está governando. A velha criatura governando não traz benefício, não abençoa a minha vida. Meus resultados não são os resultados da verdade. Então, ser usado por Deus, presta atenção, porque essa igreja, ela era usada, mas era uma igreja confusa de comportamento. Ela não, na verdade, ela não era edificada, ela não trazia edificação. Deus, Ele deu a mim e a você vocação, dons. Ele pode te usar independente se você é imaturo ou maduro, mas na maturidade você vê os resultados que Ele tem preparado para você. Diga aleluia. Eu costumo conviver com algumas pessoas que são da igreja, mas têm uns pensamentos errados, sabe? Esse negócio de igreja não dá certo, tal, mas eu tenho aqui, e vamos ali, e vamos orar aqui, vamos orar ali, e manifesta assim, assim lá, os dons e tal. Põe as coisas na frente. Se garantem mais nos dons do que na verdade. Eles não se certificam se esse livro está sendo mudança na vida deles. Ah, que mensagem. Não certifica. Ninguém quer. Então escreve. Ser usado por Deus não traz o selo da maturidade. Quando você tem o selo da maturidade, o seu comportamento vai trazer benefícios e resultados abençoadores. Eu vejo os resultados da minha vida, eu vejo a frutificação da minha vida. E como eu já falei para vocês, não corremos atrás da bênção. A bênção é uma consequência, ela que me abraça. Eu só ando.
Ou devagar. É sério, é assim que funciona. Porque é uma consequência de você estar fazendo o que Deus pede. É legal demais, olha, de novo, o Espírito Santo é tremendo. Hebreus capítulo 11. Verso número 6. Um verso conhecido. De fato, Elinho, sem fé, em outras palavras, Hebreus 11, 6. De fato, sem o exercício dessa crença, sem o comportamento, uma ação correspondente àquilo que você acredita em todas as áreas, Elinho, é impossível você agradar a Deus. Preste atenção, gente. Porquanto é necessário que aquele que então se aproxima de Deus, é o nosso caso, né? Creia que Ele existe e que Ele se torna o quê? Ele se torna presenteador daqueles que o buscam. Ou seja, fazer o que Deus pede traz recompensa. Vou repetir mais uma vez, é tão simples. Fazer o que Deus te pede traz recompensa, traz vitória, traz bênção. É assim que funciona. Glória a Deus. Então, sem uma mudança, escreva, pessoal de atitude, sem uma mudança pessoal de palavras, não, minhas palavras não são mais da velha criatura, são da nova. A nova criatura é mais treinada no falar, é mais seletiva, não sai da sua boca qualquer coisa. Uma outra coisa interessante, uma característica da nova criatura, ela é mais calada. Ninguém dá amém. Provérbios diz que aquele que muito abre os lábios se arruína. No Novo Testamento diz, Elinho, pronto para ouvir, tardio para falar. A Bíblia em Provérbios diz que até o calado que é insano, insensato, estúpido, quando ele fica calado, se passa por sábio. Mas no momento que abre a boca, olha lá. Gente, isso acontece todo dia, a pessoa é pilhada por aquilo que fala. E não tem nada mais semeador do que palavras. Você sabe por quê? Porque a expressão de Deus, Deus é a palavra. Jesus disse, olha, Elinho, pelas suas palavras você vai ser condenado ou você vai ser absolvido. Muito interessante, né? Palavras direcionam a nossa vida. Tiago capítulo 3 fala lá sobre o leme de um navio. E ele compara a língua a um leme. O transatlântico pode ser gigante. O petroleiro é o maior do mundo. O leme em relação àquele tamanho é pequenininho. Mas se aquilo virar, o bicho vai virar. O leme virou, ele deu a direção. Escreve isso aí, a minha língua é a direção da minha vida. Para onde eu estou levando a minha vida? Está no conteúdo das palavras que saem dos nossos lábios. Então veja, gente, a nova criatura tem um padrão. Bom, pastor, eu tenho mudado. Minhas palavras já não são mais, mas de vez em quando ainda pula alguma... Amém, você está num processo de mudança. Daqui mais um tempo você vai ver que você mudou todo o seu vocabulário. O vocabulário que a gente tem, gente, nada mais é do que a mentalidade que a gente tem. Não é verdade? Quer ver? Você pega uma criança e dentro do lar, isso tem acontecido demais. Os lares que deveriam formar e educar os filhos não estão fazendo mais. Então aí você pega uma criança que vai para colégio. Aí você vê um menino lá com 3 anos brincando com o outro, daqui a pouco ele lá, pum. Você já entendeu, né? Soltou um, como é que é o nome? Um marimbondo. O pastor Paulo diz que é um marimbondo, aquele graúdo, aquele que ferra. Você fica até assim, meu Deus do céu, como é que sai um negócio desse? Saiu da boca da criança que ouve os pais em casa mandar esse marimbondo. Ele nada mais é do que um repetidor. Preste bem atenção, o mundo tem o seu padrão, e o que o homem faz? O mundo, pelo inferno, ele sugeriu algo, e o mundo repete o que o inferno quer.
Então o conteúdo das nossas palavras tem a ver com a nossa mentalidade. Então a criança não pode falar diferente. Saiu aquele marimbondo da boca da criança de 3 anos porque os pais em casa acham aquilo normal. Isso aí eu e a Deise depois nós vamos conversar umas coisas boas aí. Gente, é óbvio. Então, sem mudança de atitudes e palavras, não há crescimento. Eu não vejo a frutificação, eu não vejo o melhor. Diga aleluia. A melhor coisa que Deus tem nos dado, e a melhor coisa que você pode adquirir, é a sabedoria dele para enxergar as situações que você vive. E quando você está diante de uma situação daquela complicada, e você olha para ela, e o Espírito Santo e a palavra te mostra o posicionamento, você tem vitória para sempre na tua vida. Então a minha necessidade não é dinheiro, não é mais dinheiro. A minha necessidade não é isso, aquilo outro que eu acho. É o que Deus me mostra. Isso foi dado para mim e para você. Diga glória. Então vamos lá. A igreja que amadurece, eu não estou falando de parede, não estou falando de nome, estou falando de mim e de vocês. Nós somos a igreja. A igreja que amadurece é a que responde a esse processo. Ela identifica isso, ela vê, ela enxerga, ela se entrega. Ela responde ao processo de transformação. Vamos terminar rapidamente lendo Juízes 13. O livro de Juízes é um livro falando justamente sobre isso. O povo se encontrava em cativeiro, o povo de Deus do passado, e volta e meia, por misericórdia e compaixão, Deus levantava alguns homens libertadores. Gideão foi um deles. E aqui no caso de Juízes, você já conhece, ou pelo menos já ouviu falar, se não você lê em casa. Nós estamos falando sobre Sansão. Pastor, é Sansão e Dalila. É, exatamente. Foi o problema dele, foi a tal da Dalila, meu irmão. Está vendo? E não mudou nada, hein? Continua sendo o mesmo, olha aí. Aí Sansão, é como eu expliquei, eu quero te explicar, Sansão tinha uma chamada, Deus tem uma chamada para você. Ele tem algo que ele já visualizou, ele já fez um plano para nós. Bom, o homem sábio é aquele que não, eu quero o seu plano. Porque quando Deus tem um plano, tudo funciona. Esse final dessa história, a montagem desse quebra-cabeça é perfeito. Bom, Sansão também conhecia e sabia da chamada que tinha, só que ele não foi sábio o suficiente, ele foi imaturo, ele brincou com a chamada e o propósito de Deus. Brincou por quê? Porque era imaturo, é infantil. Eu não acredito que Sansão, ele chegasse assim, ó Deus, tá, eu estou entendendo, mas eu quero o meu, não quero nada contigo. Não era isso. Só que ele não passou por esse processo, ele não se deixou se amadurecer, para justamente discernir entre o bem e o mal, para não cair nas ciladas. Alguém está pegando? Então diz aí, no verso número 1, Juízes 13, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal, olha aí, fazendo bobagem, executando aquilo que Deus não havia pedido, eles foram entregues nas mãos dos filisteus por 40 anos, cativeiro. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estéril não tinha filhos. Apareceu então um anjo do Senhor e disse para a mulher, eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Olha a programação de Deus. Você não é nova criatura do nada, Deus já tinha programado algo para você, para mim. Então, agora, pois, guarda-te, não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino é nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. E olha só, ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Olha a programação. Não quero falar mais sobre essa história, mas, por exemplo, no verso número 24, diz lá assim, depois então deu a mulher à luz um filho e lhe chamou o nome Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou até um limite. Foi com ele até um limite. O limite em que o homem, ele escolhe.
Preste bem atenção, gente. Às vezes as pessoas não compreendem isso. Deus, Ele está enquanto eu estou com Ele. Se Ele fala, Elinho, o teu caminho é aqui, meu filho, olha só, eu estendi minha mão, é aqui que você tem que estar. Se eu estiver aqui debaixo da mão dele, eu estou na bênção. Mas se eu chegar, não, Senhor, tá legal, você está por aí, eu vou dar uma volta aqui, eu passo por aí, eu te encontro. Deus não vem me acompanhar. Não, peraí, Elinho, então deixa eu te acompanhar. Não, Ele tem a programação dele, Ele tem aquilo que Ele me chamou para ser e para você também. Ele escolheu, é Ele que sabe o caminho que você tem que andar, não sou eu. Mas Ele te aponta o caminho que nós temos que seguir, onde está a mão dEle. Não sai, escreve isso aí, não saia debaixo da mão de Deus. Não permita o inferno te empurrar para fora dessa mão. Porque enquanto eu estiver debaixo da mão dEle, eu estou na bênção. Eu estou lá, como diz o salmista, no esconderijo do Altíssimo. À sombra das suas asas, olha aí. Então o que acontece na vida de Sansão é exatamente isso. Um cara que não discernia entre o bem e o mal, poderia ter cumprido o propósito de Deus, não cumpriu. A sua vida poderia ter sido uma bênção para todos, e num determinado momento começou a dar muita dor de cabeça para os seus pais, olha aí. Por causa de quê? Por causa de comportamento, pela imaturidade. Então, para terminar, 3 coisas rápidas, escreve: permanecer imaturo não é o lugar nosso. Pastor, mas isso na igreja do Senhor, como é que está? Ainda é a maioria. Não me pergunte, é mesmo? Ainda é a maioria. Permanecer imaturo é começar e não terminar. Você sabe como é que termina a história de Sansão. Ele foi escravizado pelos filisteus, morreu antes do tempo, é começar e não terminar. Você quer terminar? Porque é terrível a gente começar e não terminar. Começar e não terminar, escreve aí, gente, eu sei, é lixa, mas é bom. Começar e não terminar é o mesmo que não permitir ser barro na mão do oleiro. Bom, se Deus vai fazer o barro, que somos nós, vai fazer o barro, o vaso, Ele vai pegar aquela massa, que somos nós, Ele vai trabalhar o quanto é necessário. Se não ficou legal, junta de novo, mexe, só vai botando a mãozinha. E você? A gente vai entregando. No final dessa história, o vaso é bom. 2, escreve: permanecer imaturo é favorecer a morte prematura. Não estava na programação de Deus Sansão terminar daquela maneira. Mas quem escolheu aquele término? Sansão. Pastor, por que Deus não interviu? Porque Ele não interfere na sua palavra, que é Ele. Eu posso desobedecer a Deus, e depois que a minha vida está toda quebrada, poxa, nem para me ajudar. Ele repete: bobo, saiu da minha palavra, eu não posso fazer nada. Você sabia que você tem poder de dizer assim: Jesus, um abraço, vou para o mundo, e Ele não pode fazer nada? Sabia ou não? Não, tem que saber. Porque às vezes o homem tem essa noção de que Deus é capaz de tudo, pastor. Ele é capaz de tudo, Ele é capaz daquilo que está inserido na sua palavra. Enquanto eu estou com Ele, Ele está comigo. É importante dizer isso, gente. Mas se eu já não estou com Ele, ou se eu estou fora do pensamento dEle, ou se eu estou me comportando como Ele não pediu para fazer, segura Elinho, porque as cadeias estão chegando. E eu não posso fazer nada. Você voltou a ser escravo das trevas. Não vai fazer nada? Não posso, você escolheu. Essa mensagem é a mensagem do reino. Eu sou um pastor da fé. Quando eu oro, funciona, Deus me responde. Eu fico tranquilão. E não é só uma mensagem, gente, para quebrar a gente, não. É uma mensagem que nós temos que ouvir, porque é por aí mesmo. Ele quer cuidar da tua vida. Mas Ele não pode cuidar se você sai do colo dEle. E o Jesus, nós temos que nos certificar que nós estamos debaixo da mão de Deus. Como é que eu estou debaixo da mão de Deus? Está de acordo com a palavra? Está de acordo com a palavra?
tem renovado a sua mentalidade, tem renovado a sua maneira de falar, seu comportamento está de acordo com a palavra? Diga glória. Então, tem muitos cristãos que estão mortinhos, vivem uma vida morta, sem graça, sem sal, sem nada, maior frustração, do maior fracasso, compreendendo tudo errado, ainda achando que Deus não se esqueceu dele, e a vida não tem prazer, não tem alegria, porque está voltado para si mesmo, para os seus problemas, não tem feito o que Deus tem pedido, faz o que acha, o que pensa, se posiciona a si mesmo. A sua vida inteira é um fracasso, é um morto. Quando é que Deus vai cumprir o propósito? Nunca, não pode, porque é uma cooperação da nossa parte. E terceiro e último, permanecer imaturo é jogar fora o melhor que está por vir. Deus sempre programou o melhor, né? Interessante, em João capítulo 3, João capítulo 2, quando Jesus vai a convite, né, naquele casamento, e que termina o vinho, e a mãe de Jesus pede algo para ele, que eu vou contar um negócio, ele fez isso porque ele amava a mãe dele, né? Olha aí, mulher, o que você está me pedindo? A minha hora ainda não se manifestou e tal. E aí a mãe de Jesus, já sabendo, fala para os caras, vocês fazem tudo o que ele disser. Está escrito lá, façam tudo conforme ele disser. Façam tudo conforme ele disser. Fizeram. Por isso, aquela festa foi regada com o excelente e melhor vinho no final. Transfere isso para a tua vida e para a minha. Para o final da nossa vida. O melhor. Bom, mas até agora eu tenho sido abençoado. Bom, serás mais ainda. Essa é a programação de Deus, gente. Programação de Deus é clara, a gente fala da vida de Jó, mas a gente não compreende que isso foi um momento da vida dele. Segundo os historiadores, entre 9 a 1 ano, de um momento que ele passou. E está lá escrito lá, vamos ler, tem que ler, Jó 42. Você tem que ler isso comigo para eu te provar. Olha como está escrito essa declaração, me surpreende, ela é muito maravilhosa. Verso 12 de Jó 42, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que? E agora eu botaria assim, se nós permanecermos debaixo da direção dele. O teu melhor ainda está por vir. Pois é, pastor, tem tanta coisa para mudar, tantas situações que eu quero ver resolvidas. Então ande com Deus, faça o que Ele te pede hoje, e você verá o melhor dele na tua vida. Não acabei de dizer aqui, nós não lemos aqui que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Aleluia, escreve aí mais duas frases que eu creio que eu não anotei. Um comportamento carnal com uma vida amadurecida, ela não se combinam, isso não tem como, é água e óleo, não mistura. Se um está em alta, o outro está em baixa. Os dois não cooperam nem trabalham juntos. Então é uma questão de força, é uma questão de balança. Então o cristão de comportamento imaturo, constante, ele não aprendeu ainda a lei do amor. Escreve isso aí. A Bíblia declara que a fé, ela atua pelo amor, pelo um comportamento. Amar é um comportamento. O teu comportamento, ele garante a tua vitória. Mas também eu quero te dizer que o teu comportamento pode garantir a tua derrota. Então certifique-se que o teu comportamento é como Deus pede. De maneira bem simples o que eu falei. E é assim que funciona. Eu posso orar por você 10 vezes. Pastor Sebastião está aqui com a Cristiane. Ele pode orar com a oração, 300 anos de guerra com ele. E de bombardeio também. Os anos de guerra e de bombardeio. Não vai funcionar se a pessoa não escolher aquilo que tem que ser feito. É uma ignorância. Pastor, ora por mim, para a minha vida mudar e tal. Perfeito. Então certifique que você está fazendo a escolha certa. As coisas vão mudar. Ele trabalha lá, você sabe disso, a gente trabalha junto nessa colaboração também, tá lá, ele trabalha lá com pessoas que ele recupera.
Ele sabe disso. Ele só pode recuperar com o trabalho de Deus se a pessoa quiser. Então não adianta, a gente está querendo ajudar muitas pessoas, mas elas não querem ser ajudadas. Nem Deus pode ajudar. Imagine, eu estou querendo ajudar, nem Deus pode. O que eu estou fazendo aí? O princípio da ajuda está em reconhecer a ajuda e querer. Mas se a pessoa não reconhece e não quer, ninguém pode ajudar. Não é verdade? Mas aquele que se abre, aquele que quer, aquele que se entrega àquilo que precisa ser feito, esse é mudado e transformado. Olha que legal. Amém, queridos?